Eu Sou a Lenda é um dos grandes clássicos da literatura de horror e ficção científica. E meio que existem várias adaptações cinematográficas desse livro. Quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, eu encontrei um monte, mas eu decidi meio que me focar nas três principais que tem para fazer a comparação, porque eu gosto demais do livro. E aí eu fui atrás dessas três versões para ver o que exatamente funciona ou não funciona em cada uma delas. Então se você curte o livro, se você gosta do Eu Sou a Lenda, do Will Smith, fica no vídeo, assina o canal e deixa o like que isso já ajuda bastante. O livro foi escrito pelo autor Richard Matheson e publicado em 1954, onde em linhas gerais a gente acompanha o Neville, que é um homem tentando sobreviver num mundo tomado por vampiros, numa história que se passa entre 3 anos, de janeiro de 1976 a janeiro de 1979. Segundo o próprio autor, o leitmotiv do seu trabalho como um todo, não só do Eu Sou a Lenda, leitmotiv que seria meio que a ideia constante é do indivíduo isolado no mundo ameaçador tentando sobreviver. Essa estrutura, ao meu ver, acaba sendo muito convidativa de ser adaptada, porque você tem esse ponto de tensão de um único personagem tendo que sobreviver num mundo infestado por outras criaturas que querem destruí-lo. Mas ao mesmo tempo que é convidativo, também é muito desafiador, justamente porque você tem que ancorar toda a sua história, todo o seu filme, toda a sua série, o que você quer contar, num único personagem. E esse é um elemento que eu vejo que nenhuma das três obras consegue trabalhar muito bem, mas eu vou comentar melhor quando eu chegar em cada uma delas. Um outro elemento central ao livro é a existência de vampiros, que são criaturas que já fazem parte da cultura pop há muito tempo, no âmbito da literatura há mais de 200 anos, mas o twist que Eu Sou a Lenda trouxe para a época que ele saiu foi trazer o horror e essas criaturas para um cenário urbano. E curiosamente, a inspiração para o livro Eu Sou a Lenda veio de um Richard Matheson adolescente assistindo ao Drácula de Bela Lugosi de 1931, dele pensar na ideia de, se um vampiro é assustador, imagina um mundo tomado por eles. Então temos dois pontos centrais relacionados ao livro Eu Sou a Lenda: a solidão e os vampiros. Pois bem, 10 anos após o lançamento do livro, veio a primeira adaptação cinematográfica com The Last Man on Earth, ou como foi traduzido, Mortos que Matam, que teria o envolvimento do diretor Fritz Lang, de obras do expressionismo alemão como Metrópolis, M, o Vampiro de Düsseldorf, mas isso acabou não indo para frente. E o próprio Richard Matheson estava envolvido nessa primeira adaptação porque ele chegou a escrever o roteiro, só que ele não gostou do resultado e preferiu não ser creditado, mas tem um nome entre os roteiristas que é Logan Swanson, que é justamente um codinome inventado ali, um pseudônimo para o Richard Matheson. A trama de Mortos que Matam acompanha o Dr. Robert Morgan, que é um cientista que está à procura de uma cura para uma praga que devastou a humanidade ao transformá-los em mortos-vivos. Mortos que Matam é uma adaptação muito inusitada na minha perspectiva, porque ao mesmo tempo que ela tem elementos que aproximam do livro, dentre as três é a que mais tem isso, ela também tem algumas diferenças bem cruciais. Uma dessas diferenças são justamente os vampiros, que no livro são descritas como criaturas rápidas que correm. Inclusive na página 80 tem um momento aqui que falam: ele viu todos eles virarem seus rostos pálidos em direção ao som do motor. Mas alguns saíram correndo da garagem aberta e os dentes de Robert rangeram em uma fúria impotente. Que jeito estúpido e ridículo de morrer. Ele os viu disparando em direção ao Jeep e mais uma fila deles do outro lado da rua, e assim sucessivamente, que mostra que os vampiros corriam pra caramba. Só que no filme, por mais que tenha uma sequência que lembre essa que eu li, e tenha toda a questão de ter estacas, espelhos, alho, eu sinto que a forma como eles fazem dentro desse filme, os vampiros mais parecem zumbis do que necessariamente vampiros. Não à toa, o próprio George Romero, que é o pai, o criador dos zumbis, já disse em entrevista que roubou a ideia dessa criação do livro, mas vendo esse filme Mortos que Matam, que é de 1964, não dá pra pensar que isso também influenciou o Romero na criação dos zumbis que veio a acontecer em A Noite dos Mortos-Vivos, 4 anos depois, em 1968. E trazendo a questão da dificuldade de contar uma história focada num único personagem, dentro de Mortos que Matam, a gente tem muito mais flashback para mostrar o passado com o Neville junto com a esposa, a filha, mostrar a cidade se desfazendo, mas uma diferença muito grande dentro do filme é justamente no terceiro ato, no clímax,
porque a gente tem o Robert curando a Ruth, que é uma coisa que não acontece no livro, mas principalmente dentro do livro tem esse momento que é muito impactante do Neville perceber que ele é o monstro daquela história. Só que dentro do filme eles não fazem isso, eles colocam o Neville tendo toda uma sequência de ação, provavelmente era uma ação para a época, dele matando zumbis e andando, entrando numa igreja e chamando aquelas criaturas de monstros e acabando morrendo no processo sem ter essa virada do entendimento do personagem de tudo aquilo que estava acontecendo. You freaks! All of you. All of you freaks! Mutations! 7 anos depois veio a segunda adaptação que eu vou comentar, que é o The Omega Man, ou A Última Esperança da Terra, que surgiu pelo interesse do ator Charlton Heston, que leu o livro por sugestão de ninguém mais, ninguém menos do que Orson Welles, sim, o diretor de Cidadão Kane, que havia dirigido o ator, o Charlton Heston, em A Marca da Maldade. O Charlton Heston, inclusive, queria que o Orson Welles fosse o diretor, mas isso acabou não acontecendo e quem ficou com a função foi o Boris Sagal. A trama se passa na década de 1970, após uma guerra biológica propagar uma praga bacteriológica que acabou com a maior parte da população da Terra, onde os sobreviventes sofreram mutações que impedem com que eles vivam durante o dia. Um grupo de mutantes chamados A Família procura o Neville, que é um general cientista que conseguiu se salvar e que para o grupo representa resquícios do velho mundo. The Omega Man pode até dizer que é baseado no livro Eu Sou a Lenda. O Richard Madden pode até estar acreditado por conta disso, mas é muito difícil ver a história original dentro desse filme. Ele desvia tanto do livro que ele acaba virando algo muito diferente. Se o filme de 1964 tinha o recurso da narração do protagonista para colocar ali coisas acontecendo, né, para você não acompanhar simplesmente silêncio, na versão de 1971 eles usam da canastrice do Charlton Heston, que não para de falar um segundo desse filme. Toda hora ele tá falando alguma coisa, toda hora tem uma tiradinha, e isso também puxa uma outra questão de novo, que é a dificuldade de você contar a história focada num único personagem. Porque o tanto de personagem que aparece dentro desse filme não é brincadeira. Porque tem o Neville, tem a família, tem os sobreviventes, é um monte de personagem que é colocado para ter diálogo, para ter conversa dentro do filme, porque, de novo, é difícil você pegar essa estrutura de ter um único personagem que não necessariamente vai falar porque ele deveria ser o último da sua espécie dentro daquele contexto e contar um filme. Dá para fazer, dá para ser muito legal, mas eu acho que é muito desafiador conseguir fazer isso. E aí a gente vai vendo as escolhas e as soluções que cada versão vai trazendo. Se a de 64 puxava essa questão da narração, dos flashbacks, essa de 71, por sua vez, enche de personagem. E eu acho que o mais triste de tudo é que, levando em consideração as 3 versões que eu vou analisar nesse vídeo, essa é a que é pior de todas, ela é muito trecheira, mas ao mesmo tempo ela tem uma característica tão bacana que é justamente essa questão do apocalipse causado pelo humano e como que a família meio que é avessa à tecnologia, porque essa tecnologia representa esse mundo do passado, que acabou me lembrando o Station Eleven, que é uma série de ficção científica que saiu no Max. Se você não assistiu, fica aqui minha recomendação. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, vou deixar aqui no card, que é uma série incrível. Eu amei essa série, mas eu acho que passou batida por muitas pessoas, que também tem essa questão ali de uma galera que fica num lugar específico, que eles criam um museu do passado, que tem vários itens que representam o antes do apocalipse que aconteceu ali. Só que eu acho que é um detalhe tão pequeno que não exatamente salva o filme da trecheira que ele acaba sendo. Então a gente vai para o processo que foi a versão de 2007. Eu digo processo porque começou na década de 1990 a tentar fazer essa adaptação acontecer. Cujo roteiro de 1995 do roteirista Mark Protosevich foi considerado um dos maiores sci-fis nunca feitos.
O roteirista, inclusive, ele é acreditado na versão de 2007 porque teve elementos do seu roteiro que acabaram sendo utilizados, sendo um deles o cachorro companheiro ali do personagem principal, que é uma diferença relacionada ao material original, a forma como eles decidem colocar isso, mas eu gosto porque acaba sentindo o mesmo efeito no final, eles convergem meio que para o mesmo lugar para puxar um sentimento parecido. Porque no livro há todo um segmento, se eu não me engano, no capítulo 13, que o Neville descobre que tem um cachorrinho que não foi infectado. E aí a gente passa um tempo com o Neville tentando conquistar a confiança desse cachorro, trazer o cachorro para dentro da casa em busca dessa conexão. Só que para mim é a passagem mais triste do livro, porque eventualmente o cachorro acaba sendo contaminado e o Neville tem que matá-lo. No filme, a cachorrinha ela tem um peso dramático muito grande para a história e para o personagem, porque ela representa a última conexão, a última lembrança do Neville com a sua família, porque era o cachorrinho que ele tinha dado para a filha dele, que acabou morrendo. E o filme sabe disso, isso traz um peso dramático muito grande, porque ele vai explorar essa conexão ao ponto de, será que essa cachorra vai morrer eventualmente? Isso acaba acontecendo na sequência que o Neville acaba ficando machucado, preso ali, e a cachorrinha meio que protege ele, só que ela acaba sendo infectada e o Neville tem que matá-la, infelizmente, que também a cena mais de cortar o coração do filme é essa. Ainda sobre a produção lá na década de 1990, inicialmente quem seria o diretor seria o Ridley Scott. E isso eu acho muito curioso porque dessas 3 versões que eu falei, eu citei nomes de diretores muito consagrados, porque teve talvez o envolvimento do Fritz Lang, não foi pra frente. Queria o Orson Welles, não foi pra frente. Agora o Ridley Scott, que também não acabou acontecendo, mas o diretor queria usar próteses reais, queria meio que fazer efeitos práticos, e ele queria como protagonista o Arnold Schwarzenegger, que ia ser alguma coisa única. Talvez pudesse não ser bom, porque a filmografia do Scott é isso. Tem filmes muito bons, tem clássicos e tem filmes extremamente duvidosos. E não dá pra saber aonde exatamente esse Eu Sou a Lenda dele se encaixaria. Eventualmente evoluiu ao ponto de ser o Will Smith o protagonista e ele queria que o Guillermo del Toro fosse o diretor, que seria um casamento perfeito. Só que o Del Toro preferiu ir fazer Hellboy 2 e quem assumiu a direção foi o Francis Lawrence, que na época ele não tinha, ao meu ver, grandes filmes, talvez o maior filme que ele havia feito até então era o Constantine, que é um filme que eu gosto bastante, e depois ele veio a fazer a melhor adaptação cinematográfica de um livro, que foi Jogos Vorazes em Chamas. Mais uma vez, eu trago esse ponto do desafio de você contar uma história focada num único personagem. Essa versão de 2007, inicialmente, acho que ela consegue trabalhar isso bem, porque a gente acompanha um tempo só o Neville junto ali com a doguinha dele, mas ainda assim isso já serve para ele ter com quem conversar um pouco, depois tem a questão dos flashbacks, eventualmente surge a Anna e o Ethan, que são personagens que não existem no livro, para conversar com ele também, então tem que ter sempre algum outro personagem para ter uma troca. Parece que é muito complexo você contar um filme do começo ao fim, que você tenha um único personagem em tela o tempo todo. Um outro ponto grande dessa versão de 2007 e que mostra que nenhuma dessas 3 que eu estou citando soube trabalhar bem está na figura dos vampiros. Porque se você vê o filme de 2007, não dá nem pra considerar essas criaturas vampiros. Elas são meio que mutantes super fortes, que correm muito, porque eles decidiram transformar elas meio que nessas criaturas em CGI. O que na minha perspectiva muda muito essa relação do Neville com as criaturas, porque ele tá nesse embate constante com elas, mas elas são a evolução, elas representam um próximo passo, enquanto o Neville, que matou um monte, ele é a lenda, ele representa o passado e eventualmente acaba sendo condenado à execução por essas criaturas, que são inteligentes também, coisa que ele não as considerava. Já no filme, levando em consideração o final que foi para os cinemas, o Neville ele tem que ser esse herói que vai se sacrificar no final para Anna e o Ethan conseguirem escapar dali, levando uma amostra lá da cura que ele desenvolveu. Só que por consequência, o personagem não aprende nada sobre ele, ele não passa por nenhum processo de amadurecimento e de compreensão do que aquelas criaturas são também, o que eu acho que acaba fugindo demais do próprio propósito da história. Porém, existe um final alternativo que é muito melhor, que ficou na versão do DVD, que a gente vê que o Neville, ele compreende a inteligência daquelas criaturas, dos Darkseekers, lembrei o nome deles, e também a gente endereça, o filme endereça
os horrores que o Neville fez com aquelas criaturas, porque mostra uma parede cheia de fotos de Darkseekers que passaram por experimentos que o Neville fez em busca dessa cura, que acaba se ligando com um momento do livro, se eu não me engano, ali em torno da página 47, se eu não estou enganado, que ele começa a matar um monte de vampiro, tipo aqui ó, depois do almoço foi de casa em casa e usou todas as suas estacas. Ele tinha 47 estacas. E eu acho que é uma boa relação dessas fotos com essa passagem do livro de mostrar que o Neville matou muito dessas criaturas. E ele acaba não morrendo no final, então ele ainda tem que lidar com tudo isso posteriormente, que eu acho que é um final muito mais interessante, e não à toa, Eu Sou a Lenda vai ganhar uma continuação que vai ter o envolvimento do Michael B. Jordan, e vejam só, o Will Smith vai estar vivo na continuação porque eles vão usar esse final alternativo do DVD, em vez do final original. Cada versão é uma visão própria da história original. E até aí, tá tudo bem. A adaptação é justamente isso. É você adaptar o que talvez não funcione, acrescentar outras coisas e contar essa história. Só que eu acho que nenhuma das três versões chega perto do que o livro em si consegue passar muito bem, dessa questão do isolamento, da solidão do personagem, dele lidar com esse perigo constante na vida dele e a gente passar muito tempo acompanhando os pensamentos do Neville, que por muitas vezes é um porre inacreditável. Mas eu acho que isso também faz muito parte do que essa história quer passar pra gente, enquanto espectador, desse cansaço de ficar dentro desse mundo. E nenhuma das três versões cinematográficas consegue passar isso muito bem. Mas fazer esse vídeo como um todo só reforçou o quanto esse é um dos meus livros favoritos. E você, o que você acha de Eu Sou a Lenda? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber, vamos trocar uma ideia. Se você gosta do filme, se você gosta do livro, vamos conversar. Se você curtiu o vídeo, assina o canal para fazer parte aqui da comunidade. O joinha ajuda demais esse vídeo a ser recomendado a mais pessoas. Eu continuo fazendo meu trabalho por aqui, então não te custa nada. Só deixa o joinha e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.